Meu aluno, uma questão muito esperta, muito inteligente, muito bem elaborada, mas você já poderia ir excluindo algumas alternativas. Coordenação não comunica tempo. Coordenação não comunica finalidade. Coordenação comunica explicação. Nós sabemos que o autor sabiamente usou valor. O valor seria, sim, a única chance para a banca se resguardar se a resposta trouxesse o vocábulo coordenação, ok? Porque aí abriria uma discussão. Mas as coordenativas não trabalham com a ideia de tempo, finalidade, concessão, beleza? Muito bem. O que vamos fazer agora? O que já estamos fazendo, estudar. Mais uma dica. Não me custa dizer que mal e apenas são advérbios. Agora, dicas que valem ouro, hein? Mal e apenas são advérbios normalmente. Também não me custa dizer para você tomar cuidado com Deus de que condicional, seguido de verbo no subjuntivo, pois indica hipótese. Deus de que se alimentasse bem, poderia desenvolver-se. Não há garantia desse alimento com qualidade. E o desde que, temporal, seguido de verbo no indicativo, que não indica hipótese, mas fato. Então, mais uma vez, Deus de que, seguido de subjuntivo, condição. Deus de que, seguido de indicativo, tempo, comunica fato. Deus de que se alimentou, pôde desenvolver-se. Agora não há dúvida que houve alimentação com qualidade. Há fato, há certeza. Para fechar, a maioria dos gramáticos, como Segala, repudiam o uso da preposição na expressão ao mesmo tempo em que. Meu aluno, ao mesmo tempo que, já está legal. Terceira dica. Sobre a locução conjuntiva temporal no que, com valor de assim que, é coloquial, por não haver registro na língua culta. Você sabia disso? No que ele saiu, começou a chover. No que ele saiu, realmente não fica legal. Quarta dica. As expressões todas as vezes em que, todas as vezes nas quais, ao mesmo tempo em que, ao mesmo tempo no qual, são equivocadas. E aí, você usou uma delas? Segundo a língua culta, os gramáticos Segala e Bechara, por exemplo, abonam essas afirmações. As locuções conjuntivas temporais adequadas são sem preposição, é só memorizar, ok? Observação final. Além de outras classificações, o vocábulo que pode ser preparado conjunção aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, integrante, causal, concessiva, consecutiva, comparativa, condicional, final, temporal. 12, meu aluno. É ou não é o maior camaleão do nosso idioma? Esse que, quando aparece, é problema na certa. Não há como iludir. Ou você sabe ou você sabe. Mas preste atenção. A maior parte da classificação do que é semântica. Ela é para ser interpretada. Ok, meu aluno? Muito bem. Falaremos agora sobre o valor discursivo. Professora, o que é valor discursivo? É o valor que o discurso passa para você, leitor. Não esqueça que estamos com a conjunção. Essa aula fala de uma classe gramatical invariável, sem mapeamento sintático, mas rica em valor semântico. Qual é o valor da conjunção no discurso?
Claro que um valor incrível, porque o maior mapeamento, o mapeamento mais qualificado de conjunção é exatamente intertextual, é contexto puro. A função das conjunções é tornar explícitos diversos nexos semânticos entre as partes do texto. Nexos semânticos, ligações de ideias, dando coesão a ele. Coesão, ligação. Então, as conjunções são responsáveis pela textura, pela unidade semântica de um texto. Em outras palavras, as conjunções sinalizam as relações entre os termos e as frases. Isso é muito importante. Sem essas semânticas apropriadas, um texto transforma-se em um amontoado de palavras, coisa que um texto não pode ser. Texto não é um amontoado de vocábulos, e sim uma organização coerente, concisa, coesa desses vocábulos. Não para que o texto fique bonitinho, mas para que o interlocutor perceba que as partes do texto são compostas de ideias conectadas e tornadas claras pelas conjunções. Isso nos diz que o uso de uma conjunção não é brincadeira de criança. Usar uma conjunção significa dominar o que você quer falar, dominar a intenção e ter a certeza que o posto sustenta a sua ideia. Quantas e quantas vezes o que nós desejamos comunicar não é colocado fidedignamente numa folha de papel. Isso acontece muito com os meus candidatos de concursos públicos, com os meus candidatos que precisam organizar uma redação. Eles são capazes de defender. Professora, foi isso que eu comuniquei aqui nessa folha. Mas é incrível como o que ele fala e o que ele escreve está numa distância absurda, porque nem sempre os conectores, conjunções, preposições sustentam, a intenção. Quando você não sabe escolher o conector adequado, você pode inclusive cair numa adversidade, numa concessão, que é comunicar exatamente o contrário. Legal? É muito importante o papel da conjunção em um discurso. O valor da conjunção dentro do discurso é de 100%. Entenda de uma vez por todas que as relações entre os termos e as orações normalmente existem sem que haja uma conjunção explicitando tal relação. Mas ao colocarmos o conector, a relação fica mais clara, mais explícita. Veja um exemplo. Ano passado estudei demais, consegui a valiosa classificação. Note que, no lugar dos dois pontos, poderíamos colocar um conectivo que classificasse a ideia de causa e efeito, ou fato e conclusão, certo? Veja se não ficaria assim. Ano passado estudei demais, logo consegui a valiosa classificação. Claro que nós percebemos as intenções sem a obrigatoriedade dessa conjunção explicitada. Mas, meu aluno, ela poderá não estar na superfície textual, mas ela estará no pressuposto. Legal? Muito bem, é bom dizer que há algumas conjunções que comumente têm apenas um valor semântico, podem explicitar determinadas relações de sentido entre as ideias do texto. Veja uma questão sobre isso. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Carlos Drummond de Andrade. Nesse poema, o poeta realizou uma opção estilística, a repetição de determinadas construções e expressões linguísticas,
como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de A. Oposição, B. Comparação, C. Conclusão, D. Alternância ou E. Finalidade. Claro que para você responder a essa pergunta, você tem de voltar ao poema e analisar com mais calma. Você acertou se você escolheu a letra A. Oposição. Comentário. Conjunção E tem sentido adverso. Já é uma quebra, né? Uma quebra de expectativa. Porque alguns alunos persistem nessa ideia de defender o E como aditivo. Meu aluno, o E pode ser aditivo, mas não somente. Eu sei que o E nasce para adicionar, mas olha lá, o E também comunica a contrariedade. No poema, contrapõe-se a ideia de grandeza do mundo à pequenez da janela, a grandeza do mar e a pequenez da cama e do colchão, e a grandeza do amor ao breve espaço de beijar. E aí, Carlos Drummond de Andrade brilhou, porque ele mostrou para o mundo que nem sempre o E será conjunção aditiva. Beleza? Ok? Sobre a função textual da conjunção, veja mais questões. E aí nós vamos trabalhar muitas questões. Muito bem, o UERJ é a nossa Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Só não se inventou uma máquina para fazer versos. Já vi o poeta parnasiano, é verdade. Linha 9. Nesse trecho, a opção pelo emprego do travessão evita a utilização explícita de um conectivo entre as duas orações. Mantidos o sentido original e a coerência textual, o autor poderia ter optado pelo uso da seguinte conjunção. Volte ao texto. Só não se inventou uma máquina de fazer versos? Já viu o poeta parnasiano? Só não se inventou uma máquina de fazer versos? Já viu o poeta parnasiano? Ficou fácil, né? Pois, quando, entretanto, se bem que... Claro que você marcou o pois. Lógico, para que fazer uma máquina? Já existe uma máquina de poesia, que é o parnasiano. Observe a relação semântica existente entre as orações. Sofreu tanto, ficou doente. Segunda, estou gostando de outro. Já disse. Terceira, a paixão é própria do ser humano. Todos podem senti-la. E quarta, nunca mais se apaixonou, se separou. E aí? Há uma relação. Para falar a verdade, em alguns contextos você pode pluralizar. Mas o que a banca está pedindo, hein? Para dar sentido a cada item, a sequência correta das conjunções é... Então, meu aluno, a alternativa que vai se encaixar perfeitamente. Quero dizer, haverá uma série de conectivos que vão aparecer no lugar dos pontos, criando um período composto, destruindo essas autonomias ali. Vamos nós? Muito bem, gabarito C. O que? Consequência. O como? Conformidade. O por isso? Conclusão. Deus de que? Tempo. É o nosso gabarito. Claro que você fará isso com calma. Você vai vivenciar essas ambiências lá no contexto. E aí terá certeza que tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, está ao vivo, a cores, na prova. É sim informação presentificada e o que vem caindo. Logo, não deixe nada na geladeira, porque uma gramática é um mundo inenarrável. O que foi colocado aqui em pauta é o que de mais vem caindo nas provas. Não dá, meu aluno,
para você ficar mais ou menos em nada que nós compartilhamos. Mergulhe fundo nesse mundo da pesquisa sobre a língua portuguesa. Se você quer obter sucesso nos concursos públicos, se você quer conquistar progresso, promoções no seu mundo profissional, invista, porque esse investimento vale a pena. Mais uma questão. No trecho, ela, a Fortuna, é sempre amiga dos jovens. Estes são menos judiciosos, mais aguerridos e mais audazes ao comandá-la. Os 2 pontos podem ser substituídos, sem prejuízo de sentido por. Preste atenção, é uma questão similar. Você vai às alternativas, verifique quais são os conectores e teste. Coloque lá no lugar do 2 pontos. Letra A, já que. B, portanto. C, contudo. Ou E, ainda que. 1, 2, 3. Marcou o ponto? Se você defendeu, A de amor. É só permutar. Hora de praticar, meu aluno. Chegou o momento. Agora, vamos para uma pausa e aí sim, eu quero ver. Agora eu vou torcer muito para você gabaritar todas as questões selecionadas. Mas, para isso acontecer, nós sabemos, somos humanos, você precisa de uma retrospectiva. E põe retrospectiva nisso, né? As questões selecionadas, claro que valorizam conjunção. Só que já está mais que claro que para dominar conjunção você precisa ter conhecimento sobre as outras classes gramaticais, para não confundir A com B. E aí, tempo para você estudar, tempo para você avaliar o posto, rever suas anotações, avaliar seu conhecimento. E aí, meu aluno, é direto. Exercícios, gabaritos, comentários. Tempo para você, estou aqui, esperando você para praticar. Até daqui a pouco.